Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Está começando mais uma edição do Jornal 89, em parceria com a disciplina Legislação e Deontologia do Jornalismo. Eu sou o Raul Rodrigues e estarei comandando a edição de hoje. Em outras edições, serão abordados diversos temas, mas hoje, especificamente, iremos falar um pouco mais sobre a desmilitarização da Polícia Militar no Brasil. O que é, como funciona sua legislação e, caso fosse implantado no Brasil, o que mudaria? Agora, eu vou chamar para falar um pouco mais sobre o tema a estudante de jornalismo Sofia Couto. O surgimento da Polícia Militar no Brasil ocorreu no século XIX, no ano de 1808, quando o rei Dom João VI veio para o Brasil. Ele saiu de Lisboa e lá deixou a Guarda Real da Polícia de Lisboa e fundou aqui, no Rio de Janeiro, a Divisão Militar da Guarda Real do Rio de Janeiro, que tinha o objetivo de proteger os membros da coroa portuguesa e, mesmo nessa época, já tinham seus ideais militarizados, como batalhões de infantaria, uniformes e armamento. Outro motivo pelo qual a polícia precisou ser implementada no Brasil se deve ao fato da manutenção da ordem pública, visto que, naquela época, estava ocorrendo um grande crescimento populacional, tanto na capital, Rio de Janeiro, tanto em algumas províncias, como Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Bahia. Justamente a polícia que surgiu nessas províncias foi a que mais se aproxima com a polícia que nós temos hoje em dia. Durante a República, a designação militar foi dada àquelas corporações que mantinham a ordem e a segurança da população brasileira. Em 1891, após a promulgação da Constituição Republicana, o Estado teve mais autonomia para organizar melhor essas corporações. Assim, foram criados o Batalhão da Polícia, o Regimento de Segurança e a Brigada Militar. O termo Polícia Militar ele só foi padronizado em 1946, após a nova Constituição do Estado Novo. Durante a ditadura militar, que ocorreu por volta de 1964 a 1985, a Polícia Militar brasileira sofreu diversas alterações. Ela passou a responder diretamente ao Exército para combater os opositores ao regime. Guardas civis ou outras corporações semelhantes à Polícia Militar foram totalmente extintas. Atualmente, os policiais militares respondem diretamente ao governador do estado, que é a autoridade máxima administrativa na área de segurança pública estadual. Agora, irei falar um pouco sobre a questão da militarização no Brasil, que não é algo novo. Ela remete à criação da Polícia Militar no Brasil, que foi criada como um órgão de mantimento de ordem e se fortaleceu durante o período ditatorial para a repressão de grupos considerados criminosos. Desde sua criação, a Polícia Militar vem cumprindo o papel de braço armado do Estado, bem como mantendo a ordem da sociedade e também eliminando qualquer obstáculo ou ameaça que possa obstruir o simples exercício da cidadania, bem como a democracia. A militarização da Polícia Militar no Brasil se diz respeito a um regime militar que já ocorreu aqui, sendo ele de repressão, disciplina e armamento. É importante ressaltar a influência que a ditadura militar teve na polícia de hoje em dia. Ocorreu entre 64 e 85, e esse período foi marcado pela extrema violência com os quais foram combatidos os opositores do regime através de prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos, que aconteceram por todo o país pelas forças militares e policiais. Mas, mesmo com o fim desse regime ditatorial, o Brasil e os militares foram mudando de uma maneira muito lenta, e alguns antigos hábitos ainda se reproduzem. É possível encontrar relatos de algumas pessoas argumentando que houve uma continuidade de certas práticas autoritárias, como abusos de direitos humanos e violência policial. A desmilitarização consiste em transformar as polícias militares estaduais em forças de natureza civil, retirando a estrutura militarizada que caracteriza essas instituições. Essa estrutura militarizada contribui para as práticas autoritárias e abusos, como o excesso de violência. As principais mudanças que a desmilitarização traria para a polícia seriam um treinamento mais focado em habilidades de mediação, resolução de conflitos e respeito pelos direitos humanos, dando ênfase em garantir que os policiais possuam as habilidades necessárias para lidar com as situações delicadas, de uma maneira não violenta. Também é enfatizado a redução do uso dos equipamentos militares pesados e de algumas táticas de combate, optando por abordagens muito mais proporcionais e menos agressivas. Existe muita resistência por parte de alguns setores que argumentam que as polícias militares desempenham um papel fundamental na segurança pública,
e mudanças estruturais poderiam comprometer a eficácia no combate à criminalidade. Atualmente, as corporações militares são regidas pela Lei de 6.680 de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, lei que foi criada enquanto o território brasileiro estava passando por uma ditadura militar. No dia 7 de novembro de 2022, foi aprovado no Senado a Lei Orgânica, que dispõe sobre novos direitos e deveres das corporações militares brasileiras. O relator do texto, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destaca a importância da lei e relata que é necessário que a Polícia Militar brasileira se desvincule a sua imagem criada durante o período ditatorial. A ação truculenta da Polícia Militar aqui no Brasil pode ser observada em diversos casos atualmente. Um deles é o massacre do Carandiru, que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992. Neste caso, foram enviados 341 policiais armados de grosso calibre com cães e bombas de lacrimogênio para conter uma rebelião que ocorria no Pavilhão 9. Durante essa ação, foram mortos 111 presos. Do lado dos policiais, não houveram mortes. Essa ação é considerada a mais letal em penitenciárias em todo o Brasil. A violência policial neste caso repercutiu nacionalmente e internacionalmente. Houve inúmeras críticas à forma como a polícia conduziu essa operação. Em uma perícia, foi encontrado que houve força excessiva dos policiais. O comandante dessa operação, o coronel Ibiratã Guimarães, foi condenado à prisão, mas em seguida teve a sua pena reduzida. Tal comportamento em muito se assemelha à forma como os policiais atuam nas regiões dominadas pelo tráfico, onde a guerra às drogas se converte à guerra às favelas. Nesses espaços, a norma é o estado de exceção, o que dá origem a uma guerra permanente que segue sendo sustentada pelo discurso de combate ao narcotráfico. A desmilitarização da Polícia Militar no Brasil é um tema que tem sido amplamente discutido nos últimos anos. A proposta da desmilitarização busca transformar as polícias militares e as polícias civis, retirando a estrutura militarizada e adotando uma abordagem mais voltada para a segurança pública e o respeito aos direitos humanos. Uma das principais críticas à militarização da polícia é o uso excessivo da força, que muitas vezes resulta numa violação dos direitos humanos. Essa estrutura militarizada tende a priorizar a ordem e a disciplina, muitas das vezes em detrimento dos direitos individuais e da proteção da população. Isso pode levar a abusos de poder, violência policial e a impunidade. Essa desmilitarização da polícia busca, portanto, uma mudança de paradigma, com a adoção de uma abordagem mais comunitária e ter uma proximidade melhor com a população. Isso implica em investir em um treinamento adequado aos policiais, para que há a maior participação da sociedade na definição de políticas de segurança. No entanto, é importante ressaltar que a desmilitarização da polícia não significa a extinção da polícia militar. A proposta é transformar a estrutura e a cultura das polícias militares de forma que garanta uma atuação mais eficiente, transparente e respeitosa aos direitos humanos. Neste caso, é importante ressaltar que a desmilitarização da Polícia Militar no Brasil não é uma solução mágica para todos os problemas de segurança pública. É necessário um conjunto de medidas integradas que envolvem não apenas a polícia, mas também políticas sociais, investimento em educação, saúde e infraestrutura, além de uma reforma no sistema de justiça criminal no Brasil. E a matéria especial sobre a desmilitarização da Polícia Militar no Brasil vai chegando ao fim. Espero que você aí, telespectador, tenha gostado dessa reportagem maravilhosa e fiquem com Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo de bom. Uma boa sorte aí para a turma do segundo período de comunicação. Um beijo, professora Rose Vidal. Um beijo. Tchau, tchau.